Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 31 minutos, horário de Brasília, do dia 8 de agosto de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês aqui, agora, diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, o único, inigualável, abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de melhor poderá ocorrer ao longo do dia de hoje e assim irmos juntos na direção da liberdade financeira, galera. Eu e você, vamos lá, vamos trocando cada vez mais conhecimentos, aprendizados, um fórum, um espaço para debatermos aqui a respeito do mercado de ações. Você vai saber com relação à parte de commodities, como é que estão as bolsas lá fora, como é que está o futuro do nosso mercado aqui, o que pode acontecer com a parte gráfica de alguns ativos e além, claro, de notícias corporativas, alguns fatos relevantes, tudo isso mastigado, sem ficar botando um gráfico na tela, sem blá blá blá, sem muita enrolação, diretamente eu e você. Porém, antes agradeço, óbvio, a cada um dos grupos que recebe com muito amor e carinho aqui nessa live, Facebook, grande abraço Julião, Economia Plural, pessoal Business Brasil, galera do Trader Zone, pessoal da Bolsa de Valores, galera que está estudando para CPA, os agentes autônomos que recebem isso aqui com carinho e cada vez mais vão orientando melhor e mais seus investidores na questão de distribuição. Galera, muita gratidão por vocês estarem aí comigo nessa missão, nesse caminhar para cada vez mais sermos unidos, juntos. Um grande abraço para os traders unidos também, pessoal da educação financeira. Então, galera, vamos lá, vamos agitar, que a gente tem aí algumas coisas relevantes para falar. Grande Zago, grande afeição, grande Vinição, um grande abraço aí para você, grande abraço para todos, grande abraço Joãozão, meu camarada, grande abraço aí, pessoal. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, grande Jefferson, bom dia, Marção. Fala de Guararapes, estou posicionado com preço médio a 14 mingau, 14 cruzeiros, fique tranquilo, vamos falar já na parte gráfica, meu camarada, mas não sem antes a gente trazer aqui aquele clássico de pensamento do dia para trabalhar o mindset, para dar uma reflexão, para você começar o dia sereno, tranquilo, suave e aproveitar bem, enxergar o que o mercado te mostra, não o que você quer enxergar. Então, isso aqui dará aquela sentada no início do dia, para você ficar de bem, 3 minutinhos, fique tranquilo, vai entrar essas palavras e procure literalmente fazer uma reflexão delas. Esse aqui é do livro Convivendo com Você, Sérgio Braga Said, nós vamos falar sobre dizer não. Se você busca o reconhecimento e a aprovação dos demais, está deixando a sua felicidade nas mãos dos outros. Isso aqui não tem quem falou, mas é forte. Dizer não. Para não desagradar aos outros, não tê-los distantes ou insatisfeitos, frequentemente você diz sim ao que lhe pedem. Diz sim a um convite de trabalho quando já não tem mais tempo para nenhuma outra atividade. Diz sim a um favor quando na verdade é você quem precisa de auxílio para resolver uma importante questão. Dizendo sempre sim ao patrão, a um amigo, a um familiar, a um estranho, acabamos por dizer não a nós mesmos, assumindo responsabilidades que não são nossas e que, sutilmente, estão querendo nos transferir. E o que é pior, com nossa concordância. O neurótico sempre abre mão de si para satisfazer o outro. Seus interesses e prioridades são sempre o do outro. Anulando-se e deixando de ter vontade própria, passa a viver uma vida inautêntica. É possível que o sim permanente camufle alguma carência de atenção e aceitação. Mas dizer sim sempre que possível e não quando necessário. Pessoas públicas e mentirosas muitas vezes dizem sim, embora isso não se traduza em benefícios reais a quem pede alguma coisa. Serviços de atendimento à reclamação acolhem a queixa apresentada, mas nem sempre resolvem o problema. Há quem diga sim apenas para ganhar tempo e logo em seguida dar um sonoro não. Aqueles que nos dizem não são também nossos amigos. Desejar sempre o sim dos outros é ignorar como vivem as pessoas, quais são seus compromissos, atribulações e prioridades.
Além disso, nos faz agir como crianças emocionais que não suportam uma carga negativa e começam logo a chorar. Aprenda a dizer sim e não, para os outros, para si, escolhendo o melhor e o que melhor se ajude. Nunca satisfará a todos e que o sim permanente não é uma condição natural. E que nesse exercício saudável e necessário possamos aprender que dizer não é também uma forma de amar. Galera, e nesta leva agora vamos trazendo os números, porque eles não mentem, galera. Estamos com o nosso índice futuro a 0,86% de alta, 84 nesse exato segundo. Por quê, Márcio? Isso está uma doideira. Eu vou ficar louco com esse mercado essa semana. Não é possível que um dia o mundo se acabe e no outro dia existe a redenção do paraíso. Como assim? Galera, só para vocês terem uma ideia da volatilidade que nós estamos vivendo esta semana, nosso índice está 0,11 positivo na semana. Galera, estamos aí no limite, um pouco já querendo romper a média de 8, que está ali em 102.800 no gráfico semanal. É a última barreira que separa de buscar novos topos que remetem ao gráfico diário em 103.500, 104.500, 105, 105.500 e 106.650. Então, é isso que nós temos. Mas, óbvio, no gráfico diário também temos uma média que precisamos romper e ela se encontra na região de 103.200, 103.300. Muito provavelmente já vamos abrir, se permanecer esse 0,80 de alta, vamos abrir já um pouco acima dessa média de 20, que a gente tem uma diferença atual de mais ou menos 200 pontos do que é o índice futuro pro à vista. Então, se está 103.705, vamos abrir a 103.500. Como a média de 20 está na região de 103.200, 103.300, esse ajuste já vai na abertura e, óbvio, com todos os ativos abrirem, já vai dar aquela disparada. Márcio, pode ter um recuo hoje, como aconteceu outros dias, e aquelas reviravoltas loucas? Pode sim, tudo é possível. Porém, você vai saber os suportes e resistências que eu vou passar para você, e aí você vai melhor ter noção, estar mais orientado, mais esperto para quando as oportunidades surgirem ao longo do dia, de uma reversão ou de uma azedada no mercado, você já vai estar mais firme com a sua posição e sabendo o que fazer. Então vamos lá com relação a esse índice que ontem deu uma belíssima reação. Ontem a gente fechou ali com uma alta de 0,61, o mundo estava se acabando, chegamos a e varada de baixa, chegamos a 100.476 ali. Muita gente já botou a mão na cabeça, estava comprado e falou, beleza, é o fim dos tempos, lascou tudo. Mas aí, tivemos o grandíssimo, ilustríssimo presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, soltando uma declaração que animou todo mundo mesmo, falando que, dadas as condições de inflação baixa, o cenário complicado, desaceleração econômica mundial, poderia sim ter uma política acomodatícia um pouco mais firme, e isso quer dizer baixa de taxa de juros nos Estados Unidos, e isso quer dizer mais recursos vindo para os mercados emergentes, mercados mundiais, aquele esquema que está todo mundo querendo na última e não aconteceu, na última reunião. E aí deu animada, revertemos, somado à diminuição das incertezas ali com relação à reforma da Previdência, um destaque sendo negado, todos foram negados ontem, vai correr para o Senado, e aí os 933 bi de economia ao longo dos 10 anos estão mantidos, não precisa de CCJ novamente, vai direitinho para o Senado, e aí o Onyx Lorenzoni já colocou ali, já começou com a Columbre e tal, Tasso Gereissati vai ser o relator lá no Senado, também do PSDB, assim como foi o Samuel, e aí a gente tem o esquema seguinte, entre o dia 20 ao dia 30 de setembro, que deve correr lá 2 turnos, mesmo esquema, não vai ter aquela resenha clássica, aquele chororô, aqueles esquemas, mas o mercado já deu uma empolgada porque não travou. Então, isso é visão de mercado. Não estou falando se a Previdência é boa, se não é, aquela resenha que vem batendo e debatendo. Não, estou falando visão de mercado, ponto, direto. O mercado curtiu, gostou, porque não teve aí nenhuma desidratação, não teve nenhuma das questões dos destaques aprovados, e aí o mercado gostou disso
e aí também ampliou o potencial para a gente dar um gás hoje. Muitos ativos deixaram sinais interessantes de fundos, outros não, outros azedaram, mesmo ficaram azedados lá no sal, e podem ser que ao longo do dia de hoje revertam esse cenário, mas teve alguns ativos aí que caminharam bem. Nisso a gente vai falar também balanços, tem alguns detalhes para a gente trazer. O dólar ontem ficou na mixaria de alta, ficou batendo lá 0,37, tocou os 4 pratas, bateu lá e voltou um pouquinho. Então hoje a gente tem um clima aí um pouco mais suave, um pouco mais ameno, mas vamos parar aqui dos blá 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 e vamos trazendo direto como é que estão os mercados internacionais, como é que estão as projeções. Depois, na parte gráfica, eu vou falar de suporte e resistências do Ibov também, para você ficar craque com o que pode acontecer no dia de hoje, beleza? Índices futuros norte-americanos neste exato momento. S&P 500, 0,38 de alta. Dow 30, 0,31% de alta, Nasdaq 0,53% de alta, com mais uma apertada do Trump, tirando um pouco o foco da China e jogando novamente para o Fed, falando que o maior, digamos, inimigo da economia norte-americana é o Fed, que deveria ter um pouco mais de coragem para botar uma política mais firme de redução de taxas de juros, não vem fazendo, isso atrapalha um pouco a questão, na visão do Trump, da economia norte-americana. Então, por ter tirado da reta, né, em questão de discurso de Twitter, a China, o mercado deu aquela respirada suave e aí tá rodando direitinho lá. Não temos até o momento nenhum Twitter, nenhuma zoeira, nenhuma quizumba entre China e Estados Unidos. Com relação ao S&P 500 VIX, índice do medo, 2,10 de queda, demonstrando aí um potencial de entrada de recursos dos mercados, digamos, de renda variável mundiais. Então, temos um cenário um pouco mais propício à tomada de risco. Lá na Europa, a gente tem um cenário um pouco mais suave, depois das recentes chapuletadas, né, os mercados querendo dar aquela reagida, vão olhando um pouco mais os balanços com números melhores, e aí o pessoal vai um pouco mais animado também com esse arrefecimento lá de China e Estados Unidos, a questão do yuan, a China está em cima batendo, pelos números que vieram positivos também na China, a galera deu uma empolgada com relação à exportação, que veio um número acima do esperado, animou também a Ásia e animou por tabela a Europa. E nisso nós temos DAX da Alemanha 0,96% de alta, FTSE na Inglaterra 0,57% de alta nesse momento, CAC 40 da França 1,46% de alta e o Eurostoxx 50, conglomerado das médias dos mercados europeus, batendo 1,25% de alta, caminhando bem a Europa no dia de hoje, um diazinho, a princípio, animado. Com relação ao mercado asiático, que já encerrou seus trabalhos, Nikkei 225 no Japão, depois de 2 chapuletadas, né, os mercados lá na Ásia, principalmente chinês, lá batendo quase 6% de queda, foi aquela doideira toda. Nikkei 225 no Japão, 0,37% de alta, positivo leve, mas tá bom, deu uma reagida. Xangai na China, 0,93% de alta, Shenzhen 1,19% de alta, China A50, 1,46% de alta. Hang Seng Hong Kong também deu uma animada, 0,48% de alta. Grande, Reinaldo, um beijo no coração de um beijo no seu coração, meu querido. Um grande abraço também, Renatinho, grande abraço, Lindo, grande abraço, Ney, meu camarada, grande abraço pra você, campeão. Saudade, meu querido, grande abraço. Grande abraço também pro pessoal que tá lá em Portugal, pessoal que tá lá na Espanha, galera da Austrália, grande abraço a todos vocês aí, meus queridos. E também o pessoalzinho que tá lá na França de boa, lá, grande Samir, grande abraço para você. Trazendo aqui com relação às commodities, vamos falando aqui do ouro. Ouro nesse momento caindo, o que é um sinal interessante, 1.506 dólares e 45 centavos, 0,87% de baixa. Ouro realizando, sinal de que a galera está mais empolgada, tirando dinheiro de proteção, botar no risco, então isso dá uma animada. Com relação ao petróleo tipo Brent e WTI, os dois positivos, dando aí um gás depois das tensões com relação ao estoque do petróleo, ter dado uma azedada firme no dia de ontem, o pessoal ter ficado aí bem cri-cri, ter caído quase 5%, deu uma melhorada no final, mas hoje a gente está caminhando bem. Grande Vitão, seja bem-vindo aí, bom dia! Petróleo tipo Brent, referência aí na Inglaterra e global, batendo 1,53% a 57 dólares 0,9, enquanto o WTI 2,60 de alta, 52,42 referência nos States. Agora, parte de minério de ferro, a gente viu aí o minério mais uma vez negar fogo, mesmo com um cenário pouco melhor lá, questão das exportações, fluírem bem, yuan, tal, sendo travado pelo Banco Central, lá chinês, no minério, niente. 2,65 de baixa, o contrato com vencimento de janeiro, mais líquido esse ano, lá na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, 660
ou seja, mais um dia de queda. Márcio, vai desabar a Vale de novo? Não necessariamente, porque a gente tem o mercado chinês, né, o mercado lá asiático performou positivo, então pode trazer um alento. Nada muito espetacular, óbvio, mas temos minimamente um potencial gráfico de chamar aí uma compra que pode se confirmar. Minério não está ajudando mais, né? O mercado chinês está caminhando direitinho, então vamos ver qual lado vai pesar mais essa balança. Vergalhão de aço também negou fogo, menos 39 yuans, fechou aí a 3.672 yuans por tonelada. Os contratos negociados mais líquidos para outubro desse ano lá na Bolsa de Mercadorias de Xangai. E com relação também, agora falando de dólar e criptomoeda, dólar batendo 0,32% de baixa nesse momento, 3,9556, se afastou um pouco dos R$4, graças a Deus, e aí isso é bom para o nosso mercado. E com relação à criptomoeda, 1,17 de alta, 11.919 doletas. Esse é o esquema agora. Hoje, balanço. Só não vai ter as 64 ativos do Ibovespa, porque alguns já divulgaram antes, né? Mas vai ter papel para chuchu sendo divulgado no dia de hoje aí, principalmente no fechamento. A gente vai ter os números aí, né? Azul, já foi divulgado, vou dar uma olhadinha aqui, vai ter B2W, vai ter B3, vai ter Burger King, vai ter CVC, vai ter Gafisa Equatorial, Loja Americana, Marisa, Qualicorp, Sabesp, Banco do Brasil divulgou ontem, salve. Tem CCR aí, vamos falar de um balanço do Banco do Brasil, Energisa, Cirela, Suzano e tá bom, né? Então é papel por demais para divulgar. Isso vai, obviamente, causar volatilidade e alguns ativos vão ficar um pouco mais modorrentos aí, aguardando os números que vão sair aí no fechamento. Um beijo no coração, meu tio, seja bem-vindo! E com relação ao Banco do Brasil, que a galera quer saber, tem um maior peso aí no índice, trazendo os números dele, o Banco do Brasil reportou um lucro líquido ajustado aí no segundo trimestre desse ano de 4,4 bi de reais, 36,8% maior se comparado ao segundo trimestre, mesmo período do ano passado. E aí teve os detalhes, falando que foi margem financeira bruta, blá, 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 mas a galera quer saber o seguinte, e os pormenores, que é o que vem afetando, teleconferência, aquelas coisas todas, o que pode mexer? A princípio o número foi bom, ponto. Carteira de crédito aí teve uma ligeira queda, na PF cresceu, na PJ diminuiu, então tem alguns pontinhos que não estão tão espetaculares. O índice de inadimplência ele subiu aí 3,25, ao desconsiderar o efeito de um caso específico, o índice seria de 2,61. Foi nenhuma Brastemp, mas está ok. Com relação ao índice de Basileia, aí 18,6, o capital sendo 10% do capital principal. Vamos resumir todos esses números econômicos que enrolam mais do que auxiliam? Foi um número bacana, foi um número bom, mas tem de se ver os detalhes e como é que o mercado vai responder, principalmente com a questão desse índice de inadimplência, né, que o número não ficou espetacular, e principalmente com relação à carteira PJ de cessão de crédito, que não teve um número tão espetacular, teve uma retração. Tudo bem que o PF subiu quase a mesma coisa que a PJ caiu, então fica quase que um 0 a 0, mas chama atenção. Fato é, se a galera quiser olhar, se o mercado quiser olhar pelo lado positivo, vai pegar o balanço, o crescimento de 36,8 e vai sentar o dedo na compra. Agora, se quiser olhar pelos pormenores, se quiser olhar uma teleconferência, cenário de queda de taxa de juros, alta competitividade por causa dos bancos digitais que estão botando tarifas zero aí, sendo bem competitivo, aí tem potencial também para descer lá dentro. Então, nada melhor do que aguardar a abertura, ver como é que vai se posicionar o leilão, para você ficar sereno, tranquilo, e a gente vai falar graficamente dela também no dia de hoje. Com relação a ativos que divulgaram números aí, não tem muita dúvida, foi ruim, ponto. Questão da Braskem, teve um lucro líquido atributável aos seus acionistas de 129 milhões de reais, que caiu 91%, e retração de 76% com relação ao mesmo intervalo do ano passado. Foi ruim e ponto. Mas ao fundo do poço, aí é 500 detalhes. De acordo, teleconferência, aquelas coisas todas, se virem a falar, olha, atingimos o fundo e ponto final, daqui por diante é outro cenário, a gente botou aquelas questões do Odebrecht para dentro, pode dar uma amenizada. Mas digo a vocês que não foi bom o número dela aí de cara. Se vai realmente confirmar tudo isso, é outro esquema, porque a gente sabe que mercado, principalmente nesse balanço aí desse trimestre das empresas, tem sido bastante mexido. Então nada melhor, óbvio, que você aguardar a abertura. Não, realmente o pessoal está com o mercado, está com viés baixista. Sul América apresentou um lucro líquido de 260
milhões de reais, cifra 92% acima, resultado bom, ponto. Com relação a Enalta, grande Paulo, grande Rodrigão, abraço para você, campeão. Enalta apresentou um lucro líquido aí de 20,4 milhões no trimestre, 76% menor. Deixa comigo que a gente vai falar de Suzano, campeão, em função do resultado operacional e financeiro, e aí adotaram a norma de IFRS 16, foi válida a partir de 2019, então essas mudanças aí afetaram, o número não foi, obviamente, o esperado, mas espera-se que venha a ficar melhor mais à frente. Tem a tendência a ter impacto negativo no dia de hoje. Com relação a Notre Dame, ela que é cotada para entrar na carteira do índice Bovespa já na próxima montagem ali para setembro, ela reportou um lucro líquido de 89,6 milhões, alta de 74,8 na comparação anual. Então teve uma alta boa, tem potencial de refletir positivamente. TOTVS apresentou lucro líquido de 57,5, expansão de 88 também, número positivo para a criança. E com relação aí, pessoal, olhando a respeito da Ambev, falando, caramba, a Ambev aí teve uma treta séria, né? Sim, teve as questões aí de multa de 2 bi referente a IRPJ e CSLL, na amortização de ágio de 2006 a 2010. Então, total da atuação foi de 5 bi e meio. Estadão forma aí em questão de pagamentos indevidos também, para Dilma, Palocci, né, de acordo com a delação premiada. Então isso aí, a Ambev não comentou, o PT negou as acusações, mas é o que pode ferir ou não auxiliar aí a Ambev no dia de hoje. Vamos ver como que ela vai se comportar. Deixa eu dar uma olhadinha, estamos aí com os leilões dos ativos, como é que está a Ambev neste momento. Deixa eu dar um look aqui, Ambev R$20,25, querendo abrir numa quedinha que era esperada, assim como Enalta, R$12,15 também. Não está performando tão bem. Vamos ver como é que está aqui o Banco do Brasil neste momento, no leilão. Vou aumentar a parte gráfica, 49,40, caminhando bem aí, o pessoal está olhando com o coração aberto para o balanço do Banco do Brasil. Vale também dando uma puxadinha, Petrobras também caminhando bem. Estamos aí com um cenário positivo para a abertura, 0,68% neste momento. O Banco do Brasil também divulgou uma informação relevante com relação à questão de juros sobre capital próprio, mais ou menos 44 centavos, que vai distribuir para quem ficar com suas ações compradas ali no dia 21. No dia 22 já amanhece ex-juros e o pagamento aí cotado, deixa eu ver aqui, se tem aqui o dia para pagamento. Não estou com a data de pagamento aqui não, deixa eu ver. Se alguém tiver depois me fala, mas não estou com data de pagamento não. Mas já fica ex, já garante, o dinheiro vai entrar no bolso e vai ficar tudo certo, mas depois a gente traz essa informação, se não trouxer hoje, trago amanhã para vocês. Mas gente, bom, esse é o esquema. 44 centavos, juros sobre capital próprio, comprar até dia 21, dia 22 já amanhece com. E aí, se você quiser desfazer, fique à vontade. Com relação a saldos investidores estrangeiros, trazendo aqui as informações relevantes, antes de a gente pegar o gráfico, a gente tem o saldo dos magnânimos em agosto apurado até o dia 5, o mais atual aí, mostrando um total de venda dos estrangeiros explodindo 3,6 bi só nesse mês. E só no dia 5 eles venderam 2 bi, quase 2 bi 100, 2,089. É um montante gigante dos investidores estrangeiros vendendo pesado. Com relação aos internacionais, institucionais, comprando e tentando segurar a onda, estão com um mês positivo 1 bi 812 e com relação nesse dia específico compraram 702 milhões de reais, dia 5. Os PFs compraram também 1 bi 320 e aí no dia 5 chegando a um total no mês positivo 1 bi 753. Então institucional e PF comprando e segurando a onda de venda pesada dos investidores estrangeiros. E vamos ver se a gente consegue aí, digamos, né, começar a inverter um pouco esse polo, já que sempre tinha a tradição dos investidores estrangeiros. Quando vendiam, o mercado descia. Estamos vendo que caiu, óbvio, caiu, mas tem potencial de reação e sempre tem isso aí com 2 dias de atraso, né? Quem sabe ele já inverter a posição também, não é mesmo? Vamos falar dos ativos aí, vamos começar falando de Ibov, depois a gente entra nos ativos solicitados pelos magnânimos aí. Vamos lá, Ibovespa tem questão de resistência, como eu falei para vocês, 102.700, resistência 103.300, 103,5. Acima desse ponto, a gente caminha para 104.000, 104.100 e depois em direção aí aos 104.500, 104.600, depois 105, 105,5.
O grande desafio é se manter acima de 103.300 no dia de hoje. Com relação a suportes, a gente tem aí os 102.700, vai ser praticamente aí a abertura, e abaixo disso a gente tem aí 102.000, 101.600, e depois disso a gente cai aí para 100.900, depois 100.500, 100.400. Fechado? Agora 0,64 de alta, dando uma realizadinha nessa pré-abertura. Vendo aqui alguns ativos, vamos olhar para Guar 3. Guar 3 aí deu uma estourada bonita da boiada. Deixa eu ver aqui, o grandíssimo Zago, com preço médio de 14, parabéns. Ela está aí nos seus 20,50. E o seguinte, o que tem mais para ela? Olhando para gráfico semanal em questão de resistência, ela tem um topo ali na região de R$ 20,80. Conseguindo romper essa resistência, que é uma resistência forte, remete lá a dezembro de 2018, ganha potencial para 21, 21,20, 21,50 e depois pode chegar até 22. Parte de baixo, Márcio, o que a gente tem? Perdeu esse suporte aí dessa região de R$ 20,25, 20,30. A gente pode voltar à região de 20 cravadinho, 19,90 e depois, se quiser dar uma azedada, em 19,50. Lembrando que subida forte que a gente teve no dia de ontem merece uma atenção. Beleza, meu camarada? Com relação também a outros ativos solicitados, vamos lá, Suzano e Magazine, vamos lá, SUZB3, vamos trazer aqui figurinha boa de potencial reversão, vamos ver se confirma, né, também hoje. Ela está 30,60, querendo abrir aí acima da média de 8 do gráfico diário, que está em 30,50, e pode chamar um potencial de corrida até 31,80. Resumindo, óbvio, tem resistências nesse intervalo, na faixa de 31, 31,30, mas o grande objetivo era esse 31,80. Suportão é na faixa de R$30 no primeiro momento, depois R$29,70 e depois perder R$29,70, R$29,30. Fechadíssimo? Querendo reagir o ativo. E Magalu, Magazine Luiza, o ativo aí olhando no seu gráfico, chegando mais aqui, 36,31 deu um sustinho no dia de ontem, né? Chegou a 35,24 logo na abertura, depois veio reagindo, fechou a 36,31 e o seguinte, passou de 36,40, 36,50 dentro dessa região, a gente tem aí fôlego para 36,80, R$37 e aí depois a gente consegue dar aquela corrida para 37,50, 37,90, 38,30. E na parte de baixo, suporte, a gente tem aí a média de 8 períodos, que está em 36,20, e perdido isso, 35,80, 35,50 e o último fundão, 35,20, que foi na performance de ontem. Falando aí de Vale 3, o último ativo para a gente trocar neste dia, Magnânimo, o seguinte, 46,48. O papel no seu fechamento, suportão agora, 45,45. Perdeu aí, o negócio pode desandar até uns 44,70, 44,50 e para cima, conseguindo passar da região aí de 46,50, tá querendo abrir a 47, a gente pode caminhar em direção no rompimento de R$47 para 47,30 e depois, quem sabe, até um 47,70, 47,80. Não pode melhorar. Vamos ver como que ela vai caminhar ao longo do dia de hoje, querendo confirmar esse potencial aí de reversão, beleza? Um grandíssimo abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um excelente dia, bons trades, bons negócios e nos vemos amanhã, matinalmente aqui, entre 9 e 9h30, começando a nossa abertura, trazendo essas informações mastigadas para vocês. Um grande abraço a todos e aquela nossa tradicional despedida. Tchau!